Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de mostrar as primeiras páginas e adentrar aos jornais, vamos à Pesquisa Paraná, Presidência da República, que saiu agora de manhã. Vou pegar a CNN, vários jornais estão dando aqui, por coincidência, abrir na CNN, tem aqui uma boa exposição dessa situação eleitoral, né, dessa Pesquisa Paraná, que é uma pesquisa considerada confiável. Quer dizer, Paraná Pesquisas tem conceito perante o mundo político e publicitário. Cenário eleitoral, presidente. Deixa eu ver como é que eles descreveram aqui. Olha aqui, Flávio e Lula têm empate técnico em primeiro e segundo turnos, diz Paraná Pesquisas. Em cenário de segundo turno, senador tem 44,4% das intenções de voto contra 43,8% do presidente. Margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, embora no segundo turno o Lula tenha um pouquinho a mais, claro, esse resultado é considerado um empate técnico. Uma surpresa que o filho do presidente Bolsonaro tenha alcançado esses limites. E há uma queda na popularidade do presidente Lula. Ontem falava-se nessa história do carnaval, naquele malfadado para o PT, desfile da Escola de Samba de Niterói, que acabou sendo um tiro no pé e que prejudicou o presidente Lula. Também impostos, enfim, o governo Lula não vive o seu melhor momento e isso se reflete, evidentemente, na campanha. Vamos lá. Pegar a avaliação. Olha aqui. Situação eleitoral, presidente, cenário 1, Lula 39,6, Bolsonaro 35,3. É um empate, né? E você vê que em terceiro lugar está o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 7,6. Romeu Zema com 3,8, Renan Santos do Missão com 1,5, Aldo Rebelo com 0,5, Branco e Nulo, Brancos e Nulos 6,7, não sabe, não opinou 6%. A pergunta foi a seguinte: se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos agora fossem esses, em quem o senhor votaria? Então, esse é o quadro mais provável de candidatos neste momento. Esse quadro, evidentemente, pode mudar, mas o quadro provável, a partir deste momento, é esse abarcado pelo cenário 1. Cenário 2... aí já entra o Romeu Zema em terceiro, tá vendo? Ronaldo Caiado em quarto, tá vendo? As coisas mudam um pouco, mas continua Lula e Flávio Bolsonaro. Agora a diferença é um pouquinho maior. Por quê? Porque a direita tem mais candidatos que no cenário 1, mais à direita, mais ao centro. Agora, se você somar a direita com todos os candidatos que estão disputando hoje o primeiro turno, no segundo turno é uma parada. Situação eleitoral do presidente, segundo turno. Lula
versus Flávio Bolsonaro, evolução. Dá uma espiada. Esse vermelho aqui é o Flávio... não, é o Lula, tá vendo? É o Lula, olha, ele vem caindo, ó. Veja essa linha, ele vem caindo. E olha como o Flávio Bolsonaro está subindo. Essas duas linhas definem muito bem o que está acontecendo. Uma queda suave do presidente Lula e uma ascensão, eu acho que muito interessante, do candidato Bolsonaro. Lula versus Ratinho, tá aqui, olha, dá uma espiada. Lula versus Caiado, 45-36. Tem a metodologia e tem a íntegra da pesquisa, etc. Eu não estou vendo rejeição. Não estou vendo rejeição aqui, se é que a pesquisa trouxe a rejeição. Bom, pronto, vamos para as notícias dos jornais, que ainda não trazem a pesquisa, porque ela saiu agora de manhã. Olha aí, Folha de São Paulo. O Mendonça e CPI do INSS quebram sigilos de filho de Lula. O Estadão. A pedido da Polícia Federal, Mendonça quebra os sigilos de Lulinha. E o valor está pesado, ó. Publicação de balanços. Jornais gostam porque dá uma bruta renda. Mesmo com o mercado de trabalho forte, seguro-desemprego cresce pelo 4º ano. E relator quer cautela em debate da 6x1. Deixa eu ver. Tem algumas coisas que eu ressaltei aqui. E tem uma notícia de morte. Sempre notícia de morte é chata. Morreu o filho do dramaturgo já falecido Nelson Rodrigues. Ele foi preso durante o governo militar, ficou 7 anos preso, tinha uma posição oposta ideológica à do pai, né? E agora quem fez a notícia aqui escreve: ele foi guardião das obras do pai e marcou a cultura. Na ditadura ficou 7 anos preso e criou imagem inconfundível com sua barba. Nelson Rodrigues Filho, 1945-2026. Aí tem a biografia dele, etc, etc, aqui na área de mortes da Folha de São Paulo. Nelsinho Rodrigues, como ele era conhecido. Aí tem um trecho assim: após a morte de Nelson Rodrigues, em 1980, o filho passou a se dedicar à adaptação das peças do pai para outras mídias, como Bonitinha Mais Ordinária para o cinema, A Vida Como Ela É, e para a TV, também algumas peças que ele levou do pai Nelson Rodrigues. Eu conheci ele na casa do Nelson Rodrigues. Quando eu era editor-chefe da Folha, eu convidei Nelson para escrever na última página. Estive com ele algumas vezes no Rio, desenvolvi. Eu não posso dizer que era uma amizade, porque foi uma coisa duradoura, durou algum tempo, mas já nos estertores da vida de Nelson Rodrigues. E tem uma história minha com o Nelson, que eu lembro, que me assustou, mas eu lembro com carinho, que o Nelson disse: Boris, você é uma criatura interessante, você vai ser meu personagem.
me apavorei, viu? Porque ele costumava transformar esses amigos personagens em personagens absolutamente fora do prumo. Por exemplo, ele inventou uma frase que ele atribuía a outra pessoa, dita como, a frase era a seguinte: a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. A pior forma de solidão é a companhia de um paulista. E aí ele falou, quem é esse paulista? Pegou o Flávio Rangel, que era um diretor de teatro, que também já foi e que trabalhou comigo na Folha, e disse, a pior forma de solidão é a companhia de Flávio Rangel. Sabe que Flávio Rangel chorou com isso, porque eles eram amigos. E o Nelson me dizia que isso era uma homenagem. Não era bem assim, né? Tem outras homenagens como essa. A um amigo, ele atribuiu a frase mineiro só é solidário no câncer. E então, nessas idas e vindas à casa do Nelson Rodrigues, que eu conheci o Nelsinho rapidamente, ele não interferia nas nossas conversas, continuava fazendo o seu trabalho. Mas eu vi, cumprimentei, conheci tudo isso. Nelsinho Rodrigues, que era um expoente da cultura, especialmente no Rio de Janeiro, uma figura interessante. Olha aqui essa história de ontem. A pedido da PF, Mendonça quebra os sigilos de Lulinha. Decisão é de janeiro. Ontem a medida foi aprovada pela CPI. Então, enquanto a CPI tentava aprovar e aprovou, a oposição diz que foi uma eleição fraudada, não foi no voto. Quem é a favor fique sentado e tal. Aí o relator ou o presidente contou e disse, olha, tanto a tanto. E aí os petistas se revoltaram, teve briga, tapa, soco, bonito, hein? Olha aqui a fotografia da Folha, olha aqui, que bonito, olha que bonito. Deputados, senadores brasileiros numa guerra selvagem, que me perdoem os selvagens, incivilizada, né? Partiram para o pau. Eles dizem que o PT partiu para o pau. Parece que houve um cochilo da bancada petista. Parece isso. Agora estão recorrendo para o Alcolumbre, mas não adianta, porque mais ou menos na mesma hora, ou com algumas horas de diferença, divulgava-se que o Mendonça, o ministro agora que substitui o Toffoli, relator do caso, que comanda as investigações, que comanda pelo STF, o Mendonça quebrou, isso já tinha quebrado em janeiro, dizem os jornais, quebrou os sigilos, todos os sigilos, né? Telefone, telemático, né? Computador, tudo, e do Lulinha. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, quebrou os sigilos bancários, fiscal e telemático de Flávio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, atendendo a pedido da Polícia Federal. A decisão foi tomada antes de a CPI do INSS no Congresso, que apura descontos indevidos em benefícios, aprovar ontem a mesma medida. Houve confusão após a votação da quebra dos sigilos, com briga entre parlamentares da base do governo e da oposição. Lulinha está na mira da PF e da CPI após ser citado na apuração do caso. Uma das linhas de investigação é de que ele tenha sido sócio oculto de Antônio Camilo, o careca do INSS. Em resposta a Mendonça, a defesa do filho de Lula
classificou a medida de desnecessária e disse que ele está disposto a entregar voluntariamente os documentos. Precisa ver se ele vai entregar todos. Bom, é o seguinte, não há nenhuma prova, a não ser que o Mendonça, o ministro Mendonça, possua provas, ele deve ter mais informações que o levaram a abrir esses sigilos, né? Mais informações que a CPI. E você perguntaria, se você não tem nada a temer, qual é o problema de abrir os sigilos? Bom, primeiro, desculpe, tem a questão política, que essa abertura de sigilo, daí o empenho do PT, prejudica o Lula durante a campanha, porque todas as dúvidas vão frequentar as primeiras páginas dos jornais e os noticiários de TV e rádio. Quer dizer, fica em cima do Lulinha e, consequentemente, em cima do pai dele, ficam as dúvidas que vão aparecendo. Em segundo lugar, quando você abre, por exemplo, as contas de uma pessoa, amanhã aparece um cheque, não tem mais cheque, mas uma despesa, tem cheque, né? Mas não sumiu. Uma despesa num motel, por exemplo, que não tem nada a ver com a questão que está sendo investigada. Aí alguém levanta e diz, olha, explica isso. Quer dizer, são puxados casos da vida pessoal e alguns casos que podem também ser considerados irregulares ou criminosos que estão ocultos. Quer dizer, abre a vida da pessoa. O Lulinha, existem muitas dúvidas sobre o Lulinha, porque ele, enfim, todas as acusações, muitas dos detratores do presidente, de que ele cresceu muito na vida, ele era um auxiliar no zoológico, e de repente ele cresce e fica uma pessoa abonada, enfim. O Lulinha, tirando qualquer dúvida, é um ponto de ataque que torna a candidatura do presidente Lula vulnerável. Não, vulnerável. É um ponto de fraqueza. Essa de um advogado dizer que entrega, não vai entregar tudo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que, e não vale, né? Eu acho que, nesse caso, o relator Mendonça deve saber o que está fazendo e certamente ele tem mais dados que os jornais espelham hoje, ele tem mais dados. Bom, continuam as chuvas. Você viu, a televisão mostrou ontem, Juiz de Fora, Ubá, cidades circunvizinhas, uma destruição, mortes, uma coisa horrorosa. Juiz de Fora não usou toda a verba que tinha, isso precisa ser analisado ainda, Também em São Paulo, especialmente no litoral norte, também Peruíbe, também litoral sul, chuvas, e a previsão é de novas chuvas, estradas interditadas. Se você pensa em viajar esse final de semana para o litoral paulista, tome cuidado. Zona da Mata, Minas Gerais, nem se fala, né? Todo cuidado é pouco, as chuvas são inclementes. Paraty, ontem, no Rio de Janeiro, deu uma bela inundada também. Enfim, mudança no clima, tem explicações, tem aí
uma coisa sobre o mar. Eu não sou, nem me meto a ser meteorologista, mas tem problemas graves, né, e que assustam. Deixa eu ver o Globo. Eu não mostrei o Globo hoje, olha. Não mostrei o Globo. Tá aqui, ó. A pedido da Polícia Federal, Mendonça quebra sigilo de Lulinha. Decisão é de janeiro, na apuração de desvios do INSS. Mesma medida motivou troca de tapas e acusações entre governo e oposição. Olha que bonito! Isso é uma vergonha. Pugilato entre senadores, deputados, né? O local do diálogo, o local da negociação política, o local do amplo exercício da democracia transformado num ringue, num pugilato, né? Imperdoável. Aí depois um pediu desculpa para o outro, essas coisas que a gente já conhece, que não resolvem nada. Falando em morte também, nós falamos... Não, eu vou ler outra coisa para você. Você vê que o jornal feito de improviso tem essas deficiências. Eu queria pegar um comentário do Vinícius Torres Freire que eu recortei da Folha de hoje e que traz uma visão do Vinícius, que é um jornalista com um texto muito agudo sobre o que está, uma fotografia do panorama. É muito interessante. Deixa eu trocar o óculos. Pronto. Acho que eu não enxergo com nenhum dos dois. E não, estou enxergando. Desarranjo no acordão da impunidade, é o nome do artigo. Queda de Toffoli, PF, ação de CPI e ataque a Lulinha perturbam acerto. Olha aí, Vinícius Torres Freire. Olha o texto. O acordão para abafar o caso, isso está entre aspas, abafar o caso, está com desarranjo. Balançam os acertos tácitos ou explícitos de proteger amigos e comparsas no caso do Master, da roubança do INSS e até dos esquecidos fundos secretos da REAG. Tá? Aí ele continua. As partes envolvidas, sejam investigadores, sejam políticos, sejam seus aliados, estão atirando mais à vontade, e no caso da política, uns contra os outros. A soberba de Dias Toffoli ajudou. A Polícia Federal, mais solta, contribui. A barbeiragem dos governistas na CMPI do INPS ajudou. Políticos e investigadores em campanha eleitoral põem algum fogo no circo. Até parlamentar interessado de fato na investigação, contribuindo para prejudicar o arranjo da impunidade. O fato é que a turma do abafa vai ter de repactuar o acerto. Quando há desarranjo no acordão, dá besteira. E aí por diante. Você vê que é uma coisa que retrata, né, com certo deboche o que está acontecendo. Mas no fundo, é um retrato desse quadro que fustiga
o Brasil. De repente é até bom, de repente... Bom, aqui o Mendonça dispensou aos irmãos de Toffoli de comparecer à CPI do crime organizado. Provavelmente eles não têm muita coisa a explicar. Decisão é tomada a partir do pedido das defesas de ambos. Comissão também quebrou o sigilo da empresa da família do integrante do Supremo. Tá vendo? O sigilo do Toffoli, segundo esta notícia, está quebrado também. Quebrou o sigilo da empresa do integrante do Supremo. Não o sigilo do Toffoli, o sigilo da empresa do Toffoli. Lembra a história do cachorro Orelha? Ele foi exumado, fizeram um exame no Orelha e agora estão dizendo que ele não quebrou nenhum osso, nem tem ferimentos na cabeça. Será que ele não foi vítima de um mal súbito? Eu estou achando que as coisas estão se encaminhando para uma coisa parecida. Não sei, é uma suspeita minha. Não tem... Cachorro morto não fala, nem vivo. Imagine morto. Não... As testemunhas são escassas, enfim. Os meninos são de famílias influentes, enfim. MEC aponta a redução de 1 milhão de alunos na educação básica em um ano. É grave. Quer dizer, não é assim, estamos no desastre. É grave porque está mexendo com a educação, com o núcleo da educação, que é a presença do aluno. Eu vou ler esse trecho para não ter nenhuma dúvida. O Censo da Educação do Ministério da Educação aponta a redução de 1 milhão de alunos em um ano, o que representa a maior queda em quase 2 décadas. No ano passado, foram contabilizadas 46.018 matrículas entre 47 mil em 2024. O governo Lula atribui o resultado a mudanças no perfil demográfico, com queda no número de crianças e jovens, a redução da repetência e alteração em cadastros do ensino médio técnico. Especialista contesta a explicação. E aí vai ter uma vasta discussão. Talvez seja bom, porque tem uma discussão a respeito de educação no país. Editorial da Folha, os caros amigos do Master. Aí está assim: há muitas perguntas sem resposta sobre a fraude, com possíveis envolvidos, retardando ao máximo as investigações. Convocação de personagens por CPI do crime organizado remedia em parte a situação. Você vê que é um outro grupo que está entrando nessa história, pode, consegue, dá no que deu naquela briga, enfim. Nossa, sexta-feira passa mais depressa ainda. Desculpe. Quem tomou café tá caro, hein, Lula? Quem tomou café? Sandro Rodrigues, Francisco Amaro, Paula Nartes, Gabriela Ishikawa, Rafael Jaques, José Viriano, Humberto Tomioto, Renato Filho, Nelson Dourado, Carlos Arthur, Egon Dirceu, Cláudio Pinheiro, Luiz Augusto de Goiânia, Clem Carolina de Campinas, José Batista de Capanema, Pará, Capanema, Ana Clara de Birigui,
e Gabriela Augustin, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Pessoal, fim de semana vai ter muita discussão, tem essa pesquisa, tem essa questão de educação, enfim, começa a campanha eleitoral começa a entusiasmar as pessoas, né? Tome cuidado, não brigue por causa de política, não crie inimizades com seus antigos amigos por causa de política, isso passa e a vida continua. E esse pessoal, grande parte desse pessoal, não merece uma briga sua. Muito obrigado por sua atenção, bom fim de semana e até segunda.